Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do Fundo Imobiliário de Logística, o XP-LG11. Esse seu último relatório gerencial correspondente ao mês de julho saiu no dia de ontem, dia 7/8. Então vamos nos atualizar sobre como esse fundo ele se desempenhou nesse último mês de julho. E vou adiantar que tem boas notícias. A sua vacância, tanto física como financeira, diminuíram bastante, atingindo a mínima dos últimos 12 meses. Então isso é muito positivo para o ativo. Além disso, o fundo conseguiu gerar uma receita bem maior durante esse mês de julho, através de ganho de capital. Então é outro ponto também muito positivo para o ativo, beleza? Então vamos aqui antes analisar alguns números sobre o XP-LG11 e depois vamos lá no seu último relatório gerencial. Sempre lembrando para vocês que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? E deixe aí seu like, que é uma maneira de você também mostrar o seu apoio ao canal. E deixe aí também nos comentários se você já investe no XP-LG11 e quantas cotas que você tem atualmente. Então vamos lá, pessoal. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 101. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,23%. Seu P sobre VP, que é o seu preço dividido pelo seu valor patrimonial, está aqui de 0,90. Então isso quer dizer que o XP-LG11 ele está aqui custando 10% a menos do que seria o seu preço justo. Ele tem uma liquidez muito boa, superior aqui a R$ 6 milhões. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que o fundo atualmente ele tem um patrimônio aqui de 3,3 bilhões. Então é um dos maiores fundos de logística que atualmente existe. E aqui também podemos ver que o preço justo do XP-LG11 seria aqui os R$ 112,78. Mas como acabamos de ver, ele está custando aqui R$ 101. Então um desconto realmente muito interessante. Continuando aqui um pouco mais embaixo, aqui a gente pode ver que seu último rendimento pago para os cotistas foi de 78 centavos por cada cota. Foi correspondente aí ao mês de julho de 2024. E desde aqui do ano passado, do mês 7 do ano passado, que ele vem pagando esse mesmo valor para os seus cotistas. Quem sabe agora o fundo ele vem a pagar um valor um pouco melhor para os seus cotistas em rendimentos. Então vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos sobre o XP-LG11. Então ele menciona aqui que sua inadimplência do fundo atualmente está aqui de 2,6%. O seu inquilino que estava aqui em situação de calote, que é a Rede Dia, ela pagou o aluguel referente aqui ao seu ativo de Americana, lá em São Paulo, porém não pagou suas obrigações referente ao ativo de Ribeirão Preto, também localizado lá no estado de São Paulo. Ele menciona aqui que o fundo tem tomado as medidas cabíveis para poder receber esse aluguel que está pendente. Ele menciona aqui também que no dia 28/6 ele recebeu a segunda parcela do ativo que ele havia vendido e que somou o valor aqui de 13,6 milhões de reais. Então esse foi o valor que o fundo ele recebeu. Descendo mais um pouquinho aqui, o fundo ele menciona que o grupo VIP ele aumentou o prazo de contrato de uma das suas operações lá no seu ativo de Cajamar. Então, com isso, a sua vacância física, que calcula, no caso, a porcentagem de espaço que está vago nos seus imóveis, caiu aqui para 1,7%, que é o seu menor patamar desde o mês de outubro de 2019. Então, o fundo ele conseguiu atingir, assim, a sua mínima com respeito à vacância física. Então, isso é muito positivo. Descendo aqui, pessoal, podemos conferir com respeito ao seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de julho de 2024. Então, o fundo ele teve aqui uma receita total de 40,5 milhões de reais, que foram provenientes aqui da sua receita de locação, então, dos aluguéis que ele recebeu, também dos seus lucros imobiliários, que foi da venda que ele realizou, então ele recebeu essa parcela referente à venda do imóvel. Também ele recebeu aqui referente aos rendimentos de FIIs, que ele também investe. Com respeito às vendas de FIIs, ele também recebeu aqui um valor de R$ 245 mil. E com respeito aos seus ativos que estão em LCI ou na renda fixa, ele também recebeu um valor aqui considerável. Já com receita às suas despesas, o fundo ele somou o valor aqui de R$ 4.324 mil. Então, pegando a sua receita bruta, que foi aqui de 40,5 milhões de reais, e diminuindo pelas suas despesas, que foi de 4,3 milhões de reais, o fundo ele ficou com um resultado líquido aqui de 36,2 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 23 milhões de reais. Então, nota-se que ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E essa receita veio maior justamente por causa desse lucro, desse ganho de capital que ele teve com a venda do imóvel. Então, podemos ver que o fundo ele está aí com resultado acumulado, durante esse ano de 2024,
o fundo ele gerou 175 milhões de reais até no momento aproximadamente e distribuiu aqui 161 milhões de reais. Mesmo que por lei ele pode reter aqui 5%, né, do valor que ele tem que distribuir para os seus cotistas, mesmo assim ele está aqui com um pequeno resultado acumulado. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver como é que estão seus investimentos no momento. Seu principal continua sendo os seus imóveis, né, que ele tem 90% do seu patrimônio investido neles, porém ele aumentou aqui com respeito ao caixa que ele tem disponível para poder investir, que atualmente está de 8%, e em cotas de outros fundos imobiliários ele investe aqui aproximadamente 2% do seu patrimônio. Aqui no relatório, não sei por qual motivo, o fundo ele não menciona quais os ativos que ele investe, né? No caso, quais os outros fundos imobiliários que ele investe. Porém, por curiosidade, eu pesquisei aqui e atualmente ele investe aqui em 4 fundos imobiliários que são do segmento de logística também, assim como ele. Ele tem aqui aproximadamente 54 milhões de reais investidos no HGLG11, aproximadamente 27 milhões investidos no RBRL11, tem também aqui 18 milhões no VILG11 e aproximadamente 2 milhões no LVBI11. Então esses são os 4 fundos imobiliários que atualmente o XPLG11 ele investe, que representa aqui 2% do seu patrimônio. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver alguns dos seus principais locatários. Então podemos ver aqui a Via Varejo, a Renner, o Grupo Pão de Açúcar, a B2W, o Mercado Livre, entre outros ativos. O fundo ele tem aqui uma diversificação muito boa com respeito aos seus locatários. Porém, um ponto que eu não gosto muito do XPLG11 tem a ver aqui com o segmento de atuação desses locatários. Por qual motivo? Podemos notar que ele tem uma concentração muito grande em empresas que têm atuação aqui no comércio de varejo, aproximadamente aqui 59%. Então, o fundo ele tem uma exposição muito alta nesse segmento. E devemos lembrar que o segmento varejista aqui no Brasil é muito instável, né? Tem épocas boas, tem épocas ruins. E podemos notar que desde a crise mundial de saúde para cá, muitas delas quebraram e algumas estão em situação financeira muito difícil que não conseguiram se recuperar. Então é um segmento muito sensível, não é um segmento perene, né, que nos traz assim uma maior tranquilidade. Então é um ponto aí para se prestar atenção. Com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa 2, porém seu principal é o índice IPCA. E em segundo lugar, o índice IGPM. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, no mês de agosto, que é o mês atual, não terá nenhum tipo de reajuste, totalmente zero, porém, no próximo mês, que é o mês de setembro, haverá aqui um reajuste bastante considerável, em 22% dos seus contratos. Então, isso daqui vai trazer uma receita maior para o ativo e, consequentemente, juntando esse ganho de capital que o fundo ele teve, juntamente com esse reajuste que vai ser bem considerável, ele pode sim conseguir aumentar um pouquinho os seus rendimentos, né? Quem sabe aí mudar para 80, 82 centavos. É uma possibilidade, não estou dizendo que realmente vai ocorrer. Porém, nos últimos anos, o fundo ele tem conseguido fazer, né, esse aumento aí de rendimentos. Se pegarmos aqui o seu histórico, deixa eu pegar aqui dos últimos 5 anos, podemos ver ó, que desde 2020, né, que foi quando ocorreu a crise mundial de saúde, ó, anualmente ele vem subindo os seus rendimentos. Lá no ano de 2020 ele estava pagando aqui 54, 57 centavos por cada cota. Então tem sim a possibilidade do fundo de conseguir aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito exatamente à sua evolução da vacância física, como eu havia mencionado. O fundo ele atingiu a vacância mais baixa desde o ano lá de 2019. Podemos ver como ele veio evoluindo, né? Em agosto de 2023 estava aqui de 4,3%. E agora está de 1,7%. Então, muito bom para o ativo conseguir diminuir a sua vacância física, porque, consequentemente, ele tem mais inquilinos, né? Mais espaços estão vagos dos seus imóveis, então ele vai ter uma receita maior devido aos aluguéis e também vai ter uma despesa menor. Quando mais ativos estiverem desocupados, mais a sua despesa para poder manter aqueles ativos. Aqui no mapa a gente pode ver as regiões onde ele tem aqui a maioria dos seus imóveis. Podemos ver que se destaca aqui o estado de São Paulo, né? Onde 40% dos seus imóveis estão localizados nesse estado. E aqui por último a gente pode ver o seguinte, né? No fundo, o fundo ele tem atualmente aqui 18 ativos imobiliários. Tem um que ainda está em fase aqui de construção. Pegando todos os ativos que ele tem, soma-se uma área total um pouco superior aqui a 1 bilhão de metros quadrados. Então, são muito grandes os imóveis que ele tem. Total de locatários 58, vacância física 1,7%, vacância financeira 1,7%. Então muito bom esses pontos aqui. A vacância tanto física como financeira estão realmente nas suas mínimas e isso é muito positivo, muito bom realmente para o fundo.
o fundo tem apresentado assim boas oportunidades de investimento. A gente vê que é um fundo que está descontado, está com uma vacância tanto física como financeira muito pequena, então praticamente todos os seus ativos estão ocupados. Ele está tirando assim o máximo de receita proveniente dos seus aluguéis. Só tem que resolver aí essa situação de calote, que atualmente ele está aqui com a rede de mercados dia, né, que está aqui de 2,6%. Porém, a partir do momento que o fundo ele conseguir resolver isso daí, além do ganho de capital que ele realizou e também com os reajustes que vão ocorrer até o final do ano, o fundo realmente tem tudo aí para se dar muito bem. E aqui, pessoal, a gente pode ver aquele imóvel, né, que eu mencionei que está em fase de construção, né, já está praticamente aqui no seu final. Ele tem aqui uma área bruta alocável de 77 mil metros quadrados e a participação do fundo vai corresponder aqui a 64% desse imóvel, que está localizado lá na cidade de Extrema, no estado de Minas Gerais. Então, assim que finalizar, o fundo ele vai contar aí com 19 imóveis, né, 19 galpões logísticos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar alguns fatos relevantes sobre o XPLG11. Como eu mencionei, tem apresentado assim boas oportunidades realmente. Vem se desempenhando bem, vem apresentando bons números e tem sim apresentado uma boa oportunidade de investimento, já que está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o XP LG11. Vale a pena investir? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.